Dando, então, continuidade à videoaula, né? Iniciando o sistema digestório, a gente já viu um pouco da morfofuncionalidade, agora a gente vai dar continuidade falando aspectos da motilidade propriamente dita. Então, ao final dessa aula, essa é uma aula muito completa, né? Que ela foi só uma pequena introdução. Vocês têm que entender a estrutura que permite o controle das funções, que isso estava contido justamente na aula da morfofuncionalidade, e aí a gente vai entrar nas características do movimento, né, da motilidade que existe no trato gastrointestinal, quais são as características dessa musculatura lisa, né, como é que ela se comporta, como é que ela se contrai, como é que ela é controlada, os tipos de movimentos presentes em cada segmento, né, e sua importância funcional, que mecanismos estão envolvidos, como eu falei, como que estão os reflexos, se são estimuladores, se são inibidores, ok? E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Então, as funções gerais, né, do trato digestório é movimentar, né, o conteúdo ao longo de todos os segmentos para permitir digestão e absorção. E esse é o foco, né? Então, a mobilidade no trato digestório é justamente em função de permitir a mistura do alimento com as secreções e, consequentemente, com as enzimas ali presentes e substâncias que vão ajudar no processo digestório, bem como a absorção, ok? E depois a excreção, não é, dos restos alimentares, restos celulares, etc. Então, a motilidade, né, são fenômenos motores realizados pela musculatura lisa visceral, aquela, como eu falei para vocês, que vai desde segundo, né, os 2/3 inferiores do esôfago até o esfíncter anal interno. Então, essa é a musculatura lisa que comanda praticamente a grande parte da motilidade no trato gastrointestinal. É claro que tem uma musculatura esquelética envolvida em dois movimentos que a gente também vai abordar na aula, que são a mastigação e a deglutição, e depois o processo de defecação, que envolve também o esfíncter anal externo, que é a musculatura esquelética. Então, essa motilidade, né, que compõe os grandes segmentos do trato gastrointestinal, são realizados pela musculatura lisa, a condução do alimento se dá sempre no sentido crânio-caudal, boca, ânus, ok? São movimentos de mistura que facilitam a digestão e absorção de nutrientes e também a absorção de água, eletrólitos, vitamina e excreção dos produtos não absorvidos e restos celulares. Então, vamos nos debruçar um pouquinho sobre as características gerais da motilidade, ok? Então, vocês já devem ter visto em histologia, né? Existe no trato gastrointestinal as células chamadas células de Cajal. São células intersticiais, tem características de fibroblasto, mas também de musculatura lisa, né? É uma especialização desses tipos de célula. E elas, então, qual é a característica mais importante? Elas funcionam como marca-passos, a semelhança de que ocorre no coração. Né? A gente tem as células do nódulo sinoatrial, atrioventricular, que tem característica, e a própria rede Purkinje, que tem a característica de autodespolarização. Essas células também de Cajal são importantes e elas existem em vários segmentos do trato gastrointestinal e elas, então, se autodespolarizam, dando uma certa ritmicidade no processo contrátil ao nível do trato gastrointestinal. Então, ondas lentas, né, surgem aqui por despolarizações nas células de Cajal e elas se propagam, então, para o tecido muscular, ok? De acordo com o potencial de ação desencadeado nessas células musculares, né, com entrada de cálcio, de sódio, claro, e depois de cálcio, essas células, então, vão contrair. Então, aqui está bem mastigadinho, bem minucioso, quais são as características do músculo liso gastrointestinal. Então, ele funciona como um cincício, ou seja, tem
né? Tem vários gaps, várias junções comunicantes ali, de tal maneira que a onda de despolarização, quando atinge uma célula, rapidamente se espalha pelo conjunto de células, ok? Vocês lembram há pouco tempo do útero, né, no trabalho de parto, que uma das funções do estrogênio também é isso, aumentar os gaps, né, as junções comunicantes entre as células do miométrio, que quando começa a surgir as contrações oriundas, não só da ação do estrogênio, mas sobretudo de prostaglandinas, e por último, da ocitocina, homogeneamente a despolarização se espalha do fundo em direção ao colo e é uma contração mais homogênea. Aqui também é assim, uma onda de despolarização surge numa célula, né, a partir da despolarização das células de Cajal, e você então tem uma contração naquela região de maneira maciça. Então, ela tem uma atividade elétrica intrínseca, contínua e lenta. As contrações rítmicas são determinadas, como eu falei, pelo marca-passo, as células intersticiais de Cajal. O potencial de repouso da membrana, ela sofre oscilações, então é isso que eu falei para vocês. Existem ondas lentas, pequenas despolarizações, que não necessariamente geram um fenômeno mecânico, ok? Isso aí são fenômenos elétricos. São despolarizações, né, que geram uma modificação no potencial de ação, mas não é ainda tão intenso. Aí esse fenômeno a gente chama de ritmo elétrico basal, ok? Então, cada órgão tem a sua especificidade de ritmo do ritmo elétrico basal. O estômago, 3 despolarizações por minuto, o duodeno, 12, e aí, à medida que vai descendo pelo intestino, né, a porção terminal do intestino delgado, que é o ilho, já tem menor, e o cólon, menos ainda. Então, a contração acontece em ritmo, né, com as ondas lentas, aquelas despolarizações das células de Cajal. Ela surge, quando é que essa contração surge? Quando o limiar elétrico é atingido, há um potencial de ação de menos 40 milivolts, causados pela entrada de sódio e cálcio, então despolariza a membrana. Essas despolarizações, elas são estimuladas pelo estiramento, então, assim, o principal, né, fenômeno visto para desencadear uma contração é a distensão, ok? A distensão realizada pela presença do alimento em cada segmento, ok? Então, há um estiramento, consequentemente, há um estímulo, né, pelas vias aferentes, vai até os plexos, gerando, então, uma contração. Essas células de Cajal, elas estão presentes entre os plexos mioentéricos, ok? Entre as camadas musculares, longitudinal e circular, ali próximos aos plexos mioentéricos, então tem essas células, e elas, quando se autodespolarizam, então elas têm esse estímulo, né, para as camadas musculares. Lembrando que, óbvio que elas sofrem influências, tá certo? Há influência do parasimpático e também de hormônios gastrointestinais e de outros neurônios peptidérgicos presentes, né, no sistema nervoso entérico, ok? Que vão, então, estimular e intensificar a despolarização nas células de Cajal e, consequentemente, ao nível dos músculos. Então, quando essa despolarização é muito intensa, surge o fenômeno motor, que é a contração. Então, esses fenômenos, né, estão no corpo do esôfago, no corpo hiantogástrico e nos intestinos, delgado e grosso. A gente está vendo aqui, então, nesse esquema, justamente isso. Aqui é um fenômeno, né, elétrico, ok? Você tem ondas, né, numa certa ritmicidade. Quando há um estímulo maior, né, a gente tem uma intensificação, ultrapassando esse limiar elétrico, de tal maneira que surge, então, a despolarização muscular e uma onda de contração, ok? O fenômeno motor sendo visualizado aqui embaixo. Então, esse gráficozinho aqui também mostra isso. Em repouso, a gente tem um ritmo elétrico basal, ou também chamado ondas lentas. E quando há um estímulo, em cima dessas ondas lentas, dessa ritmicidade das ondas lentas, então, surge o que a gente chama de spikes, né? Que são os picos de despolarização, e isso leva, então,
a uma contração. Aqui são os estímulos, né, que permitem esses spikes, o estiramento do músculo, a acetilcolina pura, como uma droga isolada, ou o estímulo parasimpático, que é a mesma coisa, né, uma vez que a acetilcolina é o mediador do sistema nervoso simpático. E as catecolaminas, tanto o estímulo simpático como a noradrenalina injetada diretamente, fazem uma hiperpolarização e, portanto, você não encontra mais essa característica de despolarizar e contrair, né? Como se o músculo fosse inibido. Então, como é que se dá o controle nervoso, né, do trato gastrointestinal? A gente já viu um pouco a estruturação morfofuncional, né? Os plexos. Então, tem o plexo mioentérico, que fica entre as camadas musculares, e eles recebem aferências, né, simpática e parasimpática. Ali estão contidos também neurônios que produzem peptídeos, o VIP, a própria somatostatina, que é tanto hormônio como também neurotransmissor, e serotonina, né? Tem vários neurotransmissores envolvidos, a substância P, que junto com a acetilcolina também é estimuladora, e isso aí, essa integração ali naquela estrutura, né, da parede muscular, da parede do trato gastrointestinal, gera reflexos. Ou seja, você tem um determinado estímulo num ponto, né, pela presença do alimento, um estiramento, uma irritação qualquer ali na mucosa, faz com que haja o arco reflexo, então, e surge um reflexo no local onde foi distendido, que a gente chama de reflexo curto, ou a distância, né, do local onde houve o estímulo, que é o reflexo longo, ok? E os estímulos hormonais, né? A gente sempre cita aqui os principais deles: gastrina, colecistocinina, secretina, o GIP, o GLP-1, né? Esses aqui estão envolvidos realmente em estimular ou inibir a contratilidade, ok? E a motilina, né? A motilina é um hormônio que é liberado num tipo de movimento muito específico, que é no período interdigestivo, ok? Chamado complexo mioelétrico interdigestivo. Ela é liberada pelo duodeno, né? A gastrina é um hormônio liberado no antro gástrico e início do duodeno, e a colecistocinina, secretina, o GIP e o GLP-1 no duodeno, ok? A motilina também é duodenal e ela serve para estimular uma contração muito específica, que é o complexo mioelétrico interdigestivo, que fazem com que surjam algumas contrações que às vezes duram 90 minutos de frequência entre elas, e que remove restos alimentares, fibras, alguns resíduos que ainda existem no trato gastrointestinal. Aqui, novamente, aquele esqueminha que eu mostrei na aula de morfofuncionalidade, para vocês se debruçarem um pouco sobre esses hormônios, seus efeitos, as células onde são produzidas, e aqui os estímulos, né? É interessante que esses hormônios são estimulados pelo conteúdo do alimento, muitas vezes, ok? Isso é bem interessante. Então, é um estímulo químico, né? E que tipos de movimento, então, a gente tem a partir desta motilidade, né? Então, a motilidade existe em cada segmento, com as suas especificidades funcionais, mas, de uma maneira geral, são três os tipos de movimentos que surgem pela contração. Os movimentos propulsivos, que eles fazem com que o conteúdo alimentar se desloque no sentido crânio-caudal, e que a gente chama peristalse, né? Vocês vão ouvir isso muito na clínica, né? Ouvir a peristalse. Então, assim, os ruídos que a gente chama hidroaéreos, né? De líquido e ar ao nível do intestino, é só botar um estetoscópio e você ouve. Ele é resultado de movimentos peristálticos, né? Que fazem com que haja um deslocamento de ar e de líquido, fazendo esses chamados ruídos hidroaéreos que vocês vão aprender isso em propedêutica. Então, os estímulos para a peristalse, esse movimento propulsivo, é a distensão da parede, como eu falei, o principal, e também irritação química do epitélio, ao nível da mucosa. Você come uma substância que irritou, uma substância contaminada, um alimento contaminado. A primeira coisa que acontece é o aumento do peristaltismo, levando a uma diarreia, né? Isso é por irritação da mucosa. Então, o plexo submucoso também tem interação com o plexo meioentérico.
né, ali ao nível da parede, e qualquer irritação ao nível da mucosa também promove uma peristalse aumentada. Então, descrevendo a peristalse, ele é um anel de contração da musculatura circular, 2 a 3 centímetros antes do ponto de estimulação. Então, tem um bolo alimentar, ele chegou ali na parede e distendeu. Um pouco antes, começa a haver uma contração para empurrar aquele bolo alimentar para frente, né? É o que a gente chama de contração propagada e anterógrada, ok? Sempre para frente. É claro que, para o alimento ir para frente, o segmento do tubo está aqui, né? E tem que haver um relaxamento receptivo. Então, é um conjunto de alterações motoras, né, que levam a esse movimento peristáltico. Primeiro distende, depois contrai a frente, contrai para trás e relaxa a frente, ok? Vamos ver aqui melhor nesse esqueminha, tá vendo? Então, o bolo alimentar está aqui, ele tem que ser conduzido para a direita, para frente. Ao mesmo tempo em que surgem neurotransmissores, né, substâncias que promovem a contratilidade, existem também substâncias que são liberadas para relaxar essa parte do intestino à frente do bolo, para ele poder se tornar receptivo. Então, é contração e movimento de relaxamento receptivo para o bolo poder caminhar ao longo do trato gastrointestinal. Isso, então, é o movimento de peristalse. O segundo movimento presente é o movimento de mistura, né? São movimentos localizados, ondas constrictivas menores e intermitentes, que a gente chama de movimentos segmentares, ok? Ou segmentação quando é no intestino delgado, né? Ele é fundamentalmente um movimento, né, de intestino delgado. Então, dá aquela característica de como se fosse linguiças, né? Quando vocês pegam um tubo de linguiça, tem aqueles fragmentozinhos, né? Então, essa é a característica, a localização do intestino, sobretudo no intestino delgado. Qual a importância do movimento de mistura? A gente já viu que a peristalse é propulsão, é empurrar para frente, né? E essa peristalse ela tem uma ritmicidade de acordo com o segmento. Tem segmentos em que não há um processo digestório muito importante, ele vai empurrando mais rapidamente. Outros onde há um movimento de digestão, um processo de digestão e absorção maiores, ele tem que ser um movimento, né, que vai se tornando mais lento. Então, são movimentos que propiciam a mistura, né, do alimento ingerido com as secreções luminais, né, de cada segmento, e seu contato com a mucosa de revestimento interno, otimizando a digestão e absorção. Ok? Então, ao nível do trato gastrointestinal, a gente tem esse movimento de mistura, né, que é chamado movimento segmentar. E o terceiro movimento, que eu já tinha comentado com vocês, que é o complexo mioelétrico interdigestivo. Então, peristalse e movimentos segmentares, eles estão relacionados com a presença do alimento. São originados pela distensão ou pelo conteúdo químico ali presente ao nível da mucosa, né? Já o complexo mioelétrico interdigestivo, não. São ondas que se propagam a cada 90 minutos durante o jejum. Quando há ingestão, eles são inibidos e eles removem restos alimentares e fibras. Bastante interessante. Então, a gente viu até agora as características gerais, né? A autodespolarização pela célula de Cajal, a transmissão para o músculo que contrai, dependendo daquele limiar, né? Nas ondas lentas que aumentam o seu limiar de despolarização, e isso transmite-se ao músculo que despolariza e contrai. Já vimos que essa contração gera movimentos segmentares que são mais mistura, movimentos de propulsão, que é a peristalse, e esse mioelétrico interdigestivo. Agora a gente vai estudar os movimentos em cada segmento, ok? O primeiro deles é a cavidade oral, né? A cavidade oral são músculos esqueléticos e inervados pelos pares cranianos. Então, assim, foge um pouquinho a essas regras que eu comentei até agora, que eram mais ligados à musculatura lisa, ou seja, dos 2/3 do esôfago até o esfíncter anal interno. Então, vamos rapidamente falar da mastigação, que é um movimento relativamente simples, mas ele é super importante, porque ele exerce uma pressão sobre os alimentos, triturando os alimentos para não só
ajudar no contato com a secreção salivar, onde já inicia uma digestão, né, de amidos, principalmente, vocês vão ver na aula de secreção salivar, mas, sobretudo, diminui, né, porque existe também uma chamada digestão mecânica. O movimento, ele não só permite mistura com as enzimas, né, com o conteúdo de cada segmento. A motilidade também permite macerar o alimento, né? Tornar esse alimento em partículas menores, para ajudar o processo digestório e o contato com os diferentes sucos digestórios, né? Então, aqui, olha que interessante. Aqui mostrando sobre os dentes, né? Então, assim, a mastigação, a gente tem a função de cada dente, né? Os incisivos que cortam junto com os caninos, e os premolares e os molares que maceram, né? Que trituram o alimento. Então, aqui a força exercida sobre cada alimento, né, por esses dentes, isso assim, é um preciosismo, óbvio, vocês têm que ter uma noção, mas não precisam decorar esses valores. E aqui mostrando o número de golpes mastigatórios para triturar maçã, biscoito, uma carne mais fibrosa, né, interessante. Isso é especialmente importante porque o processo mastigatório, ele tem que ser mais frequente, ou seja, os golpes mastigatórios são necessários para você triturar bastante o alimento ali e ajudar no processo seguinte, que é a deglutição. E, consequentemente, alimentos mais macerados chegando ao estômago facilita, né? Facilita esse processo. Então, se você mastiga mal e engole grandes porções, você vai ter uma deglutição dolorosa, né? O alimento entrando no esôfago, às vezes dilata o esôfago e dá uma sensação retroesternal muito ruim. É o que a gente chama de disfagia, né? Dor quando você deglute. Então, a mastigação tem a sua importância. E existe o controle, né? O controle é um controle nervoso pelos pares cranianos, sobretudo o núcleo motor do trigêmeo. Então, existe, né, ao nível do corpo amigdaloide, um núcleo gerador de um padrão de mastigação. Então, desde a vida intrauterina já se observa esse fenômeno do reflexo mastigatório, né? É claro que ele também é voluntário, mas, por exemplo, você põe o chiclete na boca, vai assistir uma aula, vai assistir minha videoaula, fica mastigando sem nem ter consciência daquilo. Existe um fenômeno reflexo associado, embora ele possa também ser induzido conscientemente. O importante é vocês saberem que existe, né, um conjunto de neurônios que formam um núcleo que pode gerar o reflexo da mastigação, que vai, né, através da ponte para o núcleo motor do trigêmeo e, a partir daí, regular músculos mastigatórios. Não é? Então, como é que é esse processo? Na verdade, a mastigação nada mais é do que ativação e inibição de músculos elevadores e depressores da mandíbula. Então, toda vez que a mandíbula cai, né, inibição dos músculos elevadores da mandíbula, você faz um estiramento nesses músculos, tá certo? E vem uma contração reflexa. Essa contração faz com que haja o contato do alimento com o palato. A partir daí surgem, não é, vias aferentes que vão até aqueles núcleos mesencefálicos, através do trigêmeo, ok? Promovendo, então, a inibição e a mandíbula cai de novo. Então, fica nessa elevação, estimulação e inibição do músculo elevador da mandíbula. E, consequentemente, você tem abertura e fechamento da boca. Ok? Então, é um fenômeno relativamente simples. Basta vocês saberem que existe um reflexo gerado ao nível do palato, pelo contato do alimento no palato, vai até esses núcleos, trigêmeo sensitivo, um ramo motor, voltando, e então estimulando o abaixador, os músculos abaixadores da mandíbula, ou inibindo, né, os elevadores, ok? E, consequentemente, você tem a abertura da boca, e depois esse estiramento faz com que haja estímulo para ele contrair novamente, e novamente o alimento tocar o palato. Então, um movimento específico seguinte, oral, faringe e esôfago, é a deglutição.
Então, a deglutição é um processo, né, que acontece em fases. A gente tem a fase oral, onde o alimento ainda está na boca, depois ele passa pela faringe, atingindo, então, o esôfago. Então, a deglutição tem essas 3 fases. E aqui vocês vão ver, né, cada um desses momentos. Então, ao nível da cavidade oral, tem uma fase chamada preparatória, que é voluntária, ok? Você está mastigando, então vocês podem testar isso em casa. Quando a língua se dobra e empurra o alimento para a região mais posterior da boca, né, o palato mole, então começa a surgir o reflexo, ok? E aí um conjunto de contrações, né, de fenômenos motores, que a gente vai descrever daqui a pouco, que levam, então, o alimento da parte final da cavidade, da orofaringe, né, através da faringe, que depois é conduzida ao esôfago. Então, há uma sequência de eventos motores na faringe e no esôfago, né, durante a deglutição. Então, como é que acontece? Né? A língua, então, o bolo está na boca, o bolo alimentar, a língua se dobra, né, empurrando para cima e para trás, empurrando, então, o bolo alimentar em direção ao palato mole. Então, surge esse ato reflexo. A nasofaringe, né, o palato, então, levanta, fechando a nasofaringe, porque durante o processo de deglutição não pode haver entrada de alimento na cavidade nasal. Né? Essa é a fase oral da deglutição, né? Quando a nasofaringe fecha, então há um estreitamento, uma aproximação dos pilares amigdalianos, fazendo um certo funil, e o alimento, então, entra na faringe, ok? É a chamada fase de faringeia da deglutição. O bolo, então, alimentar, a laringe se eleva, né, para fechar as vias aéreas, ok? De tal maneira que o alimento não entra, nem entra na nasofaringe, nem entra na cavidade nasal, nem pode entrar nas vias aéreas, né? Toda vez que isso acontece, a pessoa engasga, há uma dificuldade muito grande. Então, muitas vezes, pacientes idosos, né, às vezes tem um refluxo, às vezes tem uma dificuldade na deglutição e aspira o alimento entrando na cavidade. No sistema respiratório, causa um processo inflamatório grande, uma insuficiência respiratória, dependendo até do volume, né, e da constituição química. Substâncias muito ácidas vindas do estômago, por exemplo, entrando, dá uma inflamação, né, uma série de dificuldades, levando até uma insuficiência respiratória. Então, o alimento, não é? Fechando as vias aéreas, a nasofaringe, o alimento está dentro da faringe, os pilares amigdalianos fazem um funil, o alimento, então, entrou na faringe. O que é que acontece? A faringe contrai, ok? Então, quem está envolvido nesse processo? Não só o nono par craniano, mas também o vago, o 10º par, nono, 10º pares, alguma coisa do 12º pares craniano. Então, aqui é musculatura esquelética e pares cranianos envolvidos nesse fenômeno, ok? Quando o alimento entra na faringe, distende a faringe e surge uma onda de contração. A onda de contração abre o esfíncter EES, o esfíncter esofagiano superior. Tá? Então, esse esfíncter esofagiano superior é um rearranjo ali, contrátil, não é? Ou seja, o que são esfíncteres? São regiões do trato gastrointestinal que separam os segmentos, ok? Entre a faringe e o esôfago existe esse rearranjo, né? Basicamente, do ponto de vista funcional, porque nem todos os esfíncteres são chamados esfíncteres verdadeiros, ou seja, tem uma conformação muscular diferente do segmento acima ou abaixo dele, ok? Como é, por exemplo, o piloro. Tem esfíncteres que têm um tônus e, consequentemente, um controle nervoso diferente do segmento acima ou abaixo. Então, quando o segmento acima está relaxado, por exemplo, a faringe está relaxada, o esfíncter esofagiano superior está contraído, há um tônus. O tônus, né, aquela contração firme, constante. É uma contração tônica. Então, ele está fechadinho ali, ok? Quando surge a onda contrátil, no segmento acima, no caso que a gente está falando da deglutição, a faringe, o esfíncter esofagiano superior relaxa,
né? E esse relaxamento permite, então, que com a contração da faringe, o alimento entre no esôfago. E aí acaba a fase faringéia e inicia a fase esofagiana. Então, aqui, nesse esquema, mostra a temporalidade. Olha só, como é rápido o processo, né? A fase faringéia, né, dura, assim, 0,5 segundos. É muito rápido, ok? A fase esofagiana é um pouquinho mais lenta. Então, aqui, né, esse é um esqueminha do Berne, existe, né, mostrando aqui como é que o alimento vai entrando e vai descendo, e todos os fenômenos que existem aqui presentes, né? Eu mostrei esse esqueminha aqui muito simples, os fenômenos mais importantes, não é? Ou seja, a laringe se eleva, né? Isso ajuda até a dar mais espaço para a faringe receber o alimento, né? Isso tem parte uma musculatura, né? Supraioideia, que ajuda nessa atração, tá certo? Uma propulsão de ocioideu para cima, ajudando um alargamento, ou um espaço maior para a faringe se distender e receber o alimento, ok? Tem a contração da musculatura da faringe, né, o fechamento da glote. Então, aqui vocês podem ver todos os fenômenos, né, que estão envolvidos nessa deglutição. Então, a deglutição, ela tem, né, funções propulsoras e funções e efeitos de proteção. Então, o alimento entrou no esôfago, é a fase esofagiana da deglutição. O esôfago é apenas um órgão de condução, ele só produz muco, não é? Você já deve ter visto isso em histologia, não tem uma importância do ponto de vista digestório, mas ele tem uma função de condução. Então, existe apenas ondas propulsoras, ou seja, uma peristalse. Então, o que acontece aqui? Essa onda que foi gerada, né, de contração aqui na faringe, ok? Que abriu o esfíncter esofagiano superior, ela se propaga ainda pelo esôfago. É uma que a gente chama de peristalse primária esofagiana. Quando ela vai, essa onda primária, né, ela vai diminuindo ao longo do esôfago e a distensão das paredes do esôfago pelo alimento que entrou gera uma segunda peristalse, uma onda de peristalse local, que não veio propagada da faringe. E aí já envolvendo a musculatura lisa, lembra? Daqui para baixo. Então, o primeiro terço ainda é esquelético, musculatura esquelética. Aqui tem os dois tipos de musculatura, uma fase de transição esquelética e lisa, e para baixo é tudo musculatura lisa. Ok? Então, a onda de contração que veio da faringe é o peristaltismo primário, e aqui a distensão das paredes do esôfago gera um peristaltismo chamado peristaltismo secundário. E aí esse conduz, então, o alimento até um outro esfíncter, que é o esfíncter esofagiano inferior, ou também chamado cárdia. Ok? E a onda de contração aqui, sobretudo a secundária, né, peristalse secundária, faz com que haja um relaxamento desse esfíncter esofagiano inferior. Então, veja, aqui há um estímulo contraindo, então existem neurotransmissores que contraem, né? A acetilcolina é muito importante, é o principal, e aqui existem os neurotransmissores inibidores da contração. E para dar o relaxamento. Então, é o óxido nítrico, é o VIP, o peptídeo inibidor vasoativo, são os dois principais. As catecolaminas, né, a noradrenalina, também é inibidor aqui, ok? E esse peristaltismo, então, tem a função, não é? O esfíncter esofagiano superior permite a entrada do alimento no esôfago, transporta o alimento da faringe até o estômago. Essa é a função da propulsão no esôfago, ok? E o esfíncter esofagiano superior permite, então, a entrada do alimento no estômago. Além disso, né? O que é que tem aqui de interessante do ponto de vista de proteção? Ele geralmente fica fechado, quando não há a deglutição, o esfíncter esofagiano superior é fechado. Todos os esfíncteres, eles têm um tônus durante o processo de alimentação, durante o processo de jejum, no período entre as refeições, né? Eles são todos fechadinhos. Eles só abrem quando vem uma peristalse, aí eles relaxam. Então,
O esfíncter esofagiano superior, ele protege as vias aéreas do alimento deglutido e também do refluxo gástrico, caso aconteça um refluxo do conteúdo gástrico, que é muito ácido, e entre nas vias aéreas, como eu falei para vocês, e cause uma pneumonite química, uma inflamação química de vias aéreas. Então, está sempre fechadinho. É importante, né? Porque quando você respira, não só você protege, né, as vias aéreas no processo da deglutição, não é? Mas, sobretudo, quando você respira, para não entrar ar no trato digestório, ok? Limpa, né, o material refluído do estômago aqui, essa peristalse vai empurrando para baixo, e protege o esôfago do refluxo, né? Essa zona aqui é super importante. O tônus desse esfíncter esofagiano inferior é fundamental, porque essa mucosa aqui tem um epitélio que não aguenta, não é igual ao epitélio do estômago, então não aguenta um refluxo de conteúdo ácido, causa uma esofagite, uma inflamação, né? Uma inflamação química, ok? Então, do ponto de vista do esôfago, não tem muita coisa a falar, a não ser quando esse esfíncter, né, tá aqui, ele não dilata. E a gente tem um quadro que se chama acalásia, né? Acalásia é quando há uma ausência de relaxamento no esfíncter esofagiano inferior, vem a onda de contração, acumula alimento, olha só, aqui à direita é um esôfago normal, ok? Então, tá aqui uma onda de contração, né? Isso aqui é uma imagem com contraste, você faz o paciente ingerir bário, que ele é radiopaco, é um raio-x, então faz um raio-x e vê, tá vendo? Aqui é onda de contração, e vai empurrando o alimento, né? O esfíncter abre, então entra o alimento aqui no fundo gástrico. Quando há uma dificuldade, às vezes, por exemplo, qual é a doença muito prevalente no Brasil onde isso acontece? Doença de Chagas. Porque o tripanossoma, né, que é o causador da doença de Chagas, vocês vão aprender esse parasito, ele destrói os plexos ao nível do esfíncter. Então, ele para de ter, ele fica completamente contraído e ele para de ter aquele controle quando a onda peristáltica vem, ele que libera neurotransmissores à frente, né, aquele relaxamento receptivo. A peristalse vem, à frente tem um relaxamento receptivo ao nível dos esfíncteres também, liberando VIP, óxido nítrico, as catecolaminas para relaxar. Isso não acontece e aí vai acumulando alimento aqui. Isso dá um desconforto horrível, dá um processo. Quando ele é completo, essa calase aqui, né, você tem que fazer uma gastrostomia, botar uma sonda para o paciente alimentar, porque isso aqui não passa. Ele tem uma deglutição altamente dolorosa, um desconforto horrível reto-external, porque distende aqui o esôfago e é muito desagradável. E ele tem vômito, né? Ele coloca para fora, regurgita todo esse alimento porque distende aqui, não vai, e aí a gente tem o que a gente chama de peristaltismo reverso, no sentido contrário àquele fluxo normal crânio-caudal. Então, o que a gente vê, não é, quando esse esfíncter é incontinente, como a gente chama, ele não consegue reter, ele não consegue ter um tônus, né? E depois de relaxar, a gente tem o refluxo gastroesofágico, ou chamado esofagite de refluxo, ou doença do refluxo gastroesofágico. É uma condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo gástrico para dentro do esôfago, né, causa sintomas, dor, né, queimação, que a gente chama pirose. Pirose é relativa ao fogo, né, a sensação de que está queimando aqui nessa região retroesternal ou no epigastro, né, por conta do início ali ao nível do diafragma, mais ou menos, aquela sensação de dor e queimação. Então, é um relaxamento. Existem várias causas, né, para você ter uma incontinência desse esfíncter em situações de repouso que eu estou comentando. Não é durante a peristalse. Quando você se alimenta, tem a peristalse, ele relaxa, depois ele fecha. Nas situações de repouso, o conteúdo gástrico começa a refluir para aqui.
eu estou falando de repouso do ponto de vista alimentar, interdigestivo, entre as alimentações. Então, há um relaxamento transitório do esfíncter, coisa que não tem que acontecer. Ou há uma hipotonia, por alguma alteração qualquer, o tônus não é muito grande, o reflexo, ele fica meio frouxo. A alteração dessa barreira anti-refluxo por uma hérnia de hiato, né? Então, vocês talvez tenham sido comentado em anatomia, onde há a entrada, né, da mucosa aqui ao nível do esôfago, né? Ou, nesse anel aqui diafragmático, há uma entrada de uma parte do estômago aqui, eu sobe essa junção esôfago-gástrico. Consequentemente, você não tem também esse anel ali ao nível do diafragma, que, de certa forma, segura um pouco essa relação esôfago-gástrico. Ou em situações com peristaltismo inadequado, né? Ou em situações onde há um aumento da pressão intraabdominal. Obesidade é uma causa muito frequente de refluxo. É claro que o envelhecimento também leva a uma hipotonia, tá certo? E os idosos têm sempre um refluxozinho por conta dessa hipotonia com o processo de envelhecimento. Mas pessoas jovens têm esse refluxo por obesidade, aumento da pressão intraabdominal, ascite, a presença de líquido no peritônio, né? Também aumenta o volume abdominal e também comprime ali o estômago e o diafragma, fazendo com que possa haver a entrada do conteúdo gástrico aqui no esôfago. E gravidez, né? Nos últimos meses de gravidez, no último trimestre, então, é frequente haver a sensação de pirose, queimação na gestante, por conta do aumento do volume uterino. Então, a gente já viu tudo sobre o esôfago, vamos entrar no estômago, né? O estômago tem regiões com funções diferentes. Então, aqui é o esfíncter esofagiano inferior, e essa região próxima ao esfíncter é o chamado região cárdica do estômago, ok? Depois você tem o fundo gástrico, o corpo, ok? E o antro com o piloro. O piloro é outro esfíncter. Então, o estômago é delimitado em relação ao esôfago pelo esfíncter esofagiano superior, e em relação ao intestino delgado, né, a primeira porção aqui, o duodeno, pelo esfíncter esofagiano inferior, ou também chamado, desculpe, aqui é esfíncter esofagiano superior, ok? O esfíncter esofagiano inferior é o piloro. Eu vou corrigir e mandar e colocar para vocês o slide, ok? Então, aqui é a entrada, o esfíncter esofagiano superior, ou cárdia, né? E a região cárdica no entorno dele. São importantes para a entrada do alimento, regula também a questão do ar, a entrada e saída do ar, arroto. Às vezes você tem o acúmulo de ar no estômago, né? E você tem que eliminar, ok? Então, essa região é importante também para isso. E também a prevenção do refluxo, como a gente comentou. Toda vez que há um relaxamento do esôfago, do esfíncter esofagiano superior ou cárdia, essa região cárdica aqui do estômago e também o fundo, eles sofrem o mesmo relaxamento para acomodar, porque o alimento, a onda peristáltica, né, vem aqui, relaxa, e o alimento vai se acumulando em camadas aqui no fundo gástrico. Então, toda essa região aqui, essa região cárdica e a região do fundo, ele sofre um relaxamento receptivo quando o esfíncter esofagiano superior ou cárdia também relaxa, ok? Já, então, o fundo, do ponto de vista funcional, o fundo e o corpo, então, eles servem de reservatório, o fundo, e o corpo, né, ele tem um tônus durante o esvaziamento, e aqui as ondas peristálticas são geradas. Aqui a gente vai ver daqui a pouco, tem as células de Cajal, né, ao nível do corpo, do estômago, e que começa, então, quando há distensão, então o alimento entra, primeiro ele se deposita aqui em camadas, e fica esse relaxamento receptivo aqui no fundo, que é o reservatório do alimento, e depois esse relaxamento receptivo vai acabando, o tônus no fundo vai voltando e o alimento começa a descer. Quando ele desce, ele distende aqui esse corpo, né? Sobretudo as células de Cajal são estimuladas e começa a onda peristáltica. Então, começa o processo de
condução do alimento através do corpo, chegando até o ântro. O ântro tem a função de misturar e triturar o alimento, e o piloro ou esfíncter. Eu errei de novo aqui. Aqui é o esfíncter esofagiano superior ou cardio, sim, isso está correto. O piloro é que é o esfíncter gastroduodenal. Desculpem, tá, gente? Estou meio embolada nessa história, mas isso aqui é o esfíncter gastroesofágico ou piloro. Só troquei os nomes aqui, ok? Depois que comecei a ler de novo, é que eu vi. Então, o antro é a peristalse antral, ela mistura e tritura, a gente vai ver como é que isso acontece, porque é uma peristalse. Veja bem, quando eu falei em relação aos movimentos, são distintos. A peristalse pega 2 a 3 centímetros com aquela coisa, um relaxamento receptivo à frente, uma onda de contração depois antes do alimento, vai empurrando. A mistura não, são pequenas contrações como uma linguiça. Lembra dessa história, né? Então, como é, não é que você tem essa mistura? Porque o estômago não tem movimento segmentar, ele só tem movimento peristáltico. E a gente vai ver daqui a pouco como é que um movimento peristáltico consegue misturar um alimento, porque ele é puramente de condução. Quem mistura é a mistura segmentar, um movimento de mistura que é um processo diferente. E o piloro ou esfíncter gastroduodenal, não é? Ele tem a função de regular o esvaziamento do estômago. E o esvaziamento do estômago é um processo super importante, tá certo? Porque caracteriza a entrada do alimento no duodeno. O duodeno é um grande órgão de digestão, é o maior órgão de digestão, né? Embora a boca inicie o processo digestório, a gente vai ver nas secreções salivar, gástrica, como é que isso acontece. O estômago também inicia um processo de digestão, mas é no intestino delgado que acontece o grande, né? Grande boom digestório. Então, o alimento tem que entrar com uma certa ritmicidade, com uma certa lentidão, para dar tempo do processo digestório acontecer e o início do processo absortivo também. Então, a regulação desse esvaziamento gástrico é muito importante e interessante, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para dar uma noção aqui, está bem explicadinho, né? O estômago tem uma característica de reservatório, então o fundo gástrico, né? Tem aquele relaxamento receptivo, ele consegue armazenar até 1,5 litro, olha só, a capacidade de distensão, né? Por isso que pessoas obesas que ingerem grandes quantidades de alimento, um dos tratamentos é você cortar o estômago, né? Às vezes é aquela técnica vertical onde você tira grande parte do fundo, porque aí você não tem essa capacidade de reservatório tão intensa, né? E o estômago motor, né? Que é quando surge a peristalse, está aqui, tá vendo? A região do marca-passo, esse células de casal. O fundo gástrico, então, aqui armazena, depois que esse relaxamento receptivo acaba, o alimento vai descendo por aqui, ativa o marca-passo e a onda de contração se espalha, então, pelo corpo todo, chegando aqui até o ânus, ok? Então, todo mastigadinho aqui para vocês, né? Uma vez que a aula de motilidade tem que mastigar. O relaxamento receptivo, o bolo alimentar fica ali acomodado até 2 horas, sem haver nenhuma peristalse, nenhuma mistura com nada. O controle se dá por reflexo longo, vaso vagal, libera o VIP, que é inibidor, peptídeo, inibidor vasoativo, porque inicialmente se descobriu que ele era um vasodilatador da circulação abdominal. Depois se viu que ele tinha essa ação também sobre a motilidade, ok? A motilidade de uma maneira geral, né, no trato gastrointestinal. E aí surge, então, a peristalse gástrica pelo marca-passo, as ondas aumentam em velocidade e intensidade e propiciam a mistura. Olha que contrassenso. Uma peristalse estimulando a mistura, sim. E esse misto de peristalse gerando mistura do bolo, misturando com a secreção gástrica, transforma o alimento no que a gente chama de quimo, né? Quimo é aquele alimento macerado e parcialmente digerido, não só pelo conteúdo salivar, mas sobretudo pelo conteúdo gástrico. Então, o quimo é aquele alimento já processado,
que entra no intestino para fazer a sua digestão mais intensamente, e terminar essa digestão para começar a absorção. E o que é que tem de interessante é o nível do esfíncter pilórico. Então, a região antral é uma região, a musculatura é muito mais espessa do que o corpo e do que o fundo. Então, ali, quando tem uma onda contrátil, é uma onda contrátil de uma musculatura muito fortalecida, né? É como se você fizesse uma contração no braço de um indivíduo halterofilista e uma contração no braço da pessoa que não tem nenhuma atividade esportiva. Então, a intensidade de contração a nível do antro é muito intensa, ok? Quando essa onda de contração surge ao nível do antro, o pilório, o que é que acontece? Uma onda de contração acima dele, ele relaxa o pilório, porque ele está sempre fechadinho, né? E o fechamento do pilório é para controlar o esvaziamento gástrico e o refluxo do conteúdo do adenal de volta para o estômago, né? Porque sempre o sentido é crânio caudal, orocaudal, ok? Então, o pilório está sempre fechadinho. E ele também tem uma musculatura bem intensa. Ele é uma contração, um tônus bem intenso. Quando a onda de contração vem ao nível do antro, o pilório abre. O que acontece de interessante aqui? O tempo de relaxamento do pilório é menor do que o tempo de contração antral. Então, o pilório abre e esguicha uma quantidade de alimento para o duodeno e fecha. Porque a coisa mais importante do ponto de vista funcional é que ele bote pequenas quantidades de alimento dentro do duodeno para haver o processamento digestório ali mais pleno, né? E surjam substâncias menores para serem absorvidas. Então, ele fecha rapidamente. E o que acontece com o alimento? Quando a onda de contração no antro está muito forte, ele bate no pilório e volta, como se fosse uma cambalhota. Então, isso é um movimento importantíssimo de mistura. Não é aquele movimento de mistura gerado pela contração da parede, e sim pela peristalse que encontra o obstáculo do pilório e há uma retropulsão. Isso é denominado bomba pilórica ou bomba peristáltica, ou sístole antral. Né? Cada livro tem esses nomes. Então, essa bomba pilórica é um movimento de retropulsão que volta, o alimento volta para a porção antral e se mistura mais um pouquinho com a secreção gástrica e fica nesse looping, ali voltando até que a onda de contração peristáltica para. Quando o alimento faz uma retropulsão, ele distende mais um segmento antral e outra onda surge. E, novamente, o pilório relaxa e, então, você tem a entrada do alimento no duodeno. Isso faz com que haja uma trituração dos alimentos e regula, então, o esvaziamento gástrico. Ok? Esse controle neural da motilidade gástrica, como eu falei para vocês aqui, é tudo o que eu falei. Há fibras vagais colinérgicas, eferentes excitatórias, né, que estimulam a motilidade e também a secreção. As fibras vagais, né, e vipéricas e os liberadores de dióxido nítrico, que são inibitórios. Tá certo? Então, as fibras vagais são estimuladoras, vipéricas e liberadoras de dióxido nítrico são inibidoras. Existem fibras vagais, né, que também estimulam o hormônio, né, ou ainda um neurotransmissor, é o peptídeo liberador de gastrina ou bombezina, a gente vai ver isso bastante na secreção gástrica, tá certo? Que liberam a gastrina e também contrai o pilório, ok? Então, o vago, gente, é super importante como um grande estimulador do trato gastrointestinal, de motilidade e de secreção. Então, o que é que vocês veem, né? O sistema nervoso integrando aqui, liberando o peptídeo liberador de gastrinobombezina, que atua liberando hormônio, mas também atua do ponto de vista nervoso, contraindo o pilório, ok? E controlando o esvaziamento gástrico. Então, ele é inervado por fibras parasimpático e simpático, parasimpático estimulando, simpático inibindo, né? Então, as fibras colinérgicas são excitatórias e as fibras vipérgicas e liberadoras de dióxido nítrico são inibidoras, ok?
Vocês vejam que as simpáticas aqui, né? O que que acontece? Eles inibem a contratilidade ao nível do corpo e do antro e, né, estimulam o piloro contraindo o piloro, tá certo? Enquanto a excitação vagal contrai a musculatura e inibe o piloro. Já as que inibem a musculatura, a peristalse, contrai o piloro, ok? Então, esse esqueminha é só para mostrar essa retropulsão, né? Vem, o piloro está aqui, vem aquela onda de contração, tá certo? Esbarra no piloro, volta, né? Para o corpo e um pouco de antro, distende, outra onda de contração e assim vai. Então, existe um desincronismo temporal, né? Uma alteração temporal entre a duração do relaxamento do piloro e a duração da contração ao nível do ânus. Aqui é muito interessante o esvaziamento gástrico, né? O esvaziamento gástrico, então, ele varia de acordo com o conteúdo alimentar. Por quê? Porque o duodeno regula o esvaziamento gástrico. Isso é uma coisa super importante. Então, eu mostrei como é que é o fenômeno, tem a peristalse antral, o feixe abre o piloro, fica naquela bomba peristáltica, e como é que o controle do abertura e do fechamento do piloro, ele também é controlado por fatores oriundos do duodeno, faz sentido todo, porque quando o duodeno está cheio de alimento, ele tem que dar um freio, né, na contratilidade do estômago e na abertura do piloro, ok? Segura aí, porque eu ainda estou digerindo, tem coisa demais aqui, senão vai haver uma má digestão e uma má absorção. Então, isso aqui reflete, né, o tempo de esvaziamento gástrico com o conteúdo alimentar. Então, olha só, glicose, né, água com açúcar. O que é que a gente vê? 2 horas depois, quase 100% da água com açúcar foi esvaziada. Ok? Aqui é o percentual de esvaziamento. Agora, o indivíduo foi e comeu, né? Esse aqui é um experimento feito em cães, foi dado fígado para o cão, né? O que é fígado? Fígado tem um conteúdo proteico e de gordura muito grande, né? Colesterol para caramba. Então, quando há um alimento rico em proteína e gordura, que demanda um processo maior para a digestão, como vocês vão ver nas aulas subsequentes, o esvaziamento gástrico fica mais lento. Olha só, você só vai ter nem 100%, 90% de esvaziamento do fígado que você comeu 4 horas depois. É a mesma coisa com churrasco. Né? A pessoa vai para o churrasco, ingere uma quantidade grande de carne, proteína para caramba, gordura associada, como linguiça, como não sei o quê. Às vezes você leva 6, 8 horas para vaziar o estômago. Você não consegue ter fome, porque o estômago tem uma plenitude gástrica grande, ok? Então, está aqui os mecanismos neurohormonais no controle do esvaziamento gástrico, né? Você tem reflexos, ok? Oriundos do duodeno que vão promover inibição, ok? Do esvaziamento gástrico, tá certo? É o chamado reflexo duodenogástrico, né? Então, a gente tem reflexos que surgem num segmento acima que se propaga numa onda peristáltica. Então, o estômago, né, tem uma despolarização e essa despolarização também vai se propagando pelo duodeno, pelo jejum, pelo ilho, assim por diante. O também promove a sua extensão. A semelhança do que a gente viu entre a farinha e o esôfago. Né? A onda de peristalse ela se propaga, o plexus mioentéricos, o sistema nervoso entérico, ele tem a capacidade de propagar. Agora, você também tem nos segmentos, quando um determinado segmento distende, acima dele há uma inibição. Ok? E isso é muito frequente, é muito flagrante entre o duodeno e o estômago, porque ali tem uma importância digestória grande. Não só hormônios, e aí vem aqueles hormônios duodenais que a gente tanto comentou, secretina, colestocimina, o GIP, tá certo? Promovendo o GLP-1, inibição do esvaziamento gástrico. E eu disse a vocês, eles são liberados pelo conteúdo alimentar que chega ao duodeno. Então, se chegou proteína e gordura, vai ser liberado a colestocininina, vai ser liberado
O GLP-1 a secretina é liberada pelo conteúdo de ácido. Chegou um alimento muito ácido do estômago ao nível do duodeno. O que vocês vão ver? As enzimas digestivas, pancreáticas e mesmo intestinais, elas só trabalham num pH tendendo a neutro a levemente alcalino. Então, o que vai acontecer? Inibição dessas enzimas. Então, você tem que diminuir esse conteúdo, entrando muito rapidamente, cheio de ácido aqui, para dar um tempo das secreções pancreáticas e biliares alcalinizarem aquele quimo, né, que agora já é quimo. E a secretina faz isso. Ela é liberada quando há um pH muito ácido chegando do quimo no duodeno. Idem o conteúdo proteico, né? Existem, embora o antro gástrico seja o grande produtor de gastrina, tem as células G ali, no duodeno também existe um pouquinho de gastrina. E a gastrina também vai inibir o esvaziamento gástrico. E outros hormônios, que ainda esse esqueminha mais antigo, né, botando aqui não identificado, tem o GLP-1, o GIP. O GIP é liberado pelo conteúdo de glicose. O GLP-1 também pelo conteúdo de glicose, mas também por outros nutrientes. Então, o que vocês veem? Os nutrientes que chegam ao duodeno regulam o esvaziamento gástrico. A própria distensão, aí o fenômeno nervoso, né? Esses hormônios é o controle endócrino, tem um controle endócrino estimulador e tem um controle endócrino inibidor. Então, os hormônios duodenais inibem o esvaziamento gástrico. E, ao nível do sistema nervoso, a distensão do duodeno também inibe o esvaziamento gástrico, é o chamado reflexo enterogástrico. Entero, porque foi gerado no delgado, e gástrico é o segundo nome, é onde ele vai atingir. Então, gerado no intestino e vai inibir o estômago. Aqui só para mostrar a vocês, né, a densidade dos plexos ao nível do trato gastrointestinal. Olha que interessante aqui, né? O antro, olha o antro, poderoso, né? O fundo gástrico também para armazenar, ok? O ilho também tem importância na contração para o alimento justamente entrar no intestino grosso. Então, aqui mostrando, e ao nível do, olha só o duodeno, o submucoso, né? A mucosa ali, o conteúdo do alimento que entra é super importante também para liberar as substâncias presentes na secreção intestinal, ou regulando ali as outras secreções pancreáticas, né, ou biliar. Então, aquilo que eu falei para vocês, o controle do esvaziamento gástrico por reflexos, ok? O reflexo gastroileal, gastrocólico são reflexos positivos, ou seja, gerado no estômago gastro e atuando sobre o intestino. O ilho tem também gastroduodenal, ou seja, a onda peristáltica, ela distendeu o estômago, vai um reflexo longo lá no final. Por que isso? Porque chegando alimento no estômago, é alimento novo que tem que ser digerido e absorvido. O que tem que acontecer com o intestino? Ser esvaziado, né? Então, há uma onda de contração grande ao nível do ilho, gerado por um reflexo longo, pela distensão do estômago, para esvaziar o ilho. Sai tudo que está dentro do intestino delgado, porque está chegando coisa nova. Idem ao nível do cólon. Tem que haver também uma contração. Né? Toda vez que o estômago distende, uma contração no cólon lá embaixo, reflexo longo, para esvaziar o cólon, porque vai entrar alimento do delgado no cólon, e esse cólon tem que se contrair e esvaziar. O esvaziamento a partir do cólon é o quê? É a evacuação, é a defecação, ok? E, por outro lado, tem os reflexos enterogástricos. Tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado, quando distendidos, inibem o esvaziamento gástrico. Então, vamos entrar no movimento intestinal, né, para finalizar um pouquinho essa aula, né? Está muito longa, mas é porque eu estou detalhando bastante cada coisa, eu acho que isso vai ajudar vocês a estudarem. Então, os movimentos no intestino delgado. Aqui sim tem movimento de mistura e tem movimento de peristalse, propulsivo. No intestino delgado, essas contrações segmentares é chamado de segmentação. E a onda peristáltica é a peristalse mesmo, ok?
Então, ele é responsável, né, por digestão e absorção, a segmentação, mistura ali, porque tem muita secreção, seja biliar, pancreática, das próprias células intestinais, então há uma necessidade muito de segmentação e mistura. Mistura, mistura, ou seja, a segmentação é o movimento de mistura e ela é muito importante. E óbvio que também tem a peristalse para conduzir, né? Então, está aqui o espectro de salsichinha, e olha só, eu não estou, né, inventando que é salsichinha, não. Isso aqui também é uma radiografia com um contraste de bário, né? Está aqui o estômago e está aqui o intestino delgado, ó. Todo cheio de fragmentaçõezinhas, né? Tá vendo aqui, ó? Todo cheio de fragmentações. São movimentos segmentares do intestino delgado. Então, no intestino delgado, do ponto de vista motor, tem as segmentações para misturar o alimento com as secreções, o quimo já com as secreções, e tem a peristalse que vai conduzindo devagar, inicialmente no delgado, né, no duodeno. Ela é maior, 11 a 12, depois, à medida que vai chegando ao ilho, vai diminuindo, 7, 8 por minuto, essas contrações. E aí, quando chega a contração ao nível, a peristalse ao nível do ilho, o que é que tem? Aqui um esfíncter. Tem um esfíncter iliocecal, que separa o intestino delgado do intestino grosso, ok? Ele também é sempre fechadinho. Qual é a função do esfíncter iliocecal? Impedir o refluxo do conteúdo colônico para o delgado, sobretudo em relação à microbiota. A microbiota colônica é muito mais intensa do que a microbiota no delgado. E aí o refluxo pode contaminar, dar enterite, modificar completamente a performance do intestino delgado do ponto de vista de digestão e absorção. Então, ele está sempre fechadinho. Quando há, então, uma peristalse, né, ao nível do ilho, tá certo? Que já tem uma capacidade, tem capacidade absortiva, no ilho terminal são absorvidos coisas muito específicas, os ácidos biliares, a B12, alguma coisa de lipídio, água e tal. E aí ele contrai, abre o esfíncter iliocecal, entra então, tem uma válvulazinha aqui, entra então no intestino grosso, no cólon ascendente, né? Existe o reflexo também cólon ileal, toda vez que o cólon distende, inibe aqui, sempre aquela lógica, né? Distendeu para baixo, inibe para cima, ok? Também é uma maneira de você controlar o esvaziamento ileal. Além do reflexo gastro-ileal, tem também o reflexo cólon-ileal, para inibir aqui essa contratilidade. Lembrando que esse reflexo cólon-ileal é durante a alimentação. O reflexo gastro-ileal, o ilho não tem alimento ainda, né? Ele tem um alimento da refeições anteriores. E chegando à refeição nova, ele tem que esvaziar. Então, ele contrai para esvaziar o delgado e entrar um novo alimento ali. E o intestino grosso, né? O intestino grosso, a camada circular, ela não dispara grandes potenciais, ela tem aqueles bolsões, os áustros, né? E essa musculatura longitudinal é que apresenta, então, oscilações do potencial mioentérico. Então, aqui a gente tem o colo ascendente, transverso, então a gente chama de cólon proximal, e aqui o descendente sigmoide, que é mais o cólon distal. Isso, do ponto de vista funcional, é importante, por quê? Porque aqui tem movimentos ainda de mistura mais importantes, porque ainda tem alguma coisa de absorção, sobretudo água e eletrólitos, né? Quando a microbiota dessa região aqui, ela digere algumas fibras, podem gerar alguns ácidos graxos aqui presentes, que também podem ser absorvidos. Então, vocês vão ter aula só sobre microbiota e a sua importância, né? Para N funções no organismo, né? E N problemas no organismo, quando essa microbiota se torna patogênica. Então, o seco, essa região secal aqui, né, do início do colo ascendente, o colo proximal, que é o ascendente e o transverso, né, eles também têm uma capacidade de transporte mais lento, aqui as ondas
tem de mistura, né, que é chamada de austrações, porque os austros se contraem, é uma segmentação ovoide muito lentamente, aí tem uma peristalse que vai e volta meio reversa, tem uma segmentação que bota para frente, tem uma peristalse reversa ali, e fica naquela embolação e vai devagarzinho para absorver água e eletrólitos. Já o cólon mais central e distal já tem o que a gente chama praticamente de conteúdo fecal, é mais de armazenar e conduzir. Aqui, praticamente, é absorção de água, bem como o reto, ok? Então, já tem um conteúdo pastoso, e aí surge um peristaltismo, né? Um pouco diferente desse peristaltismo aqui, que é um peristaltismo comum, como tem no delgado, e tem um movimento de contração segmentar, que é chamado de austração. No delgado é chamado de segmentação, e no intestino grosso ascendente e transverso, né, o que é o cólon proximal, é chamado de austração. E o que é que tem de fenômeno importante aqui? Tem peristalse comum? Tem, mas também tem uma peristalse específica que se chama movimento de massa. Veja, uma peristalse comum, ela pega uma contração em cerca de 2 a 3 centímetros de segmento ali e contrai. Esse movimento de massa, ele pega de 10 até 20 centímetros. Então, é uma contração maciça que empurra já aquele conteúdo pastoso fecal em direção ao reto, né? Sigmoide e reto, ok? Então, vocês já deduzem que deixa eu só concluir aqui, né, esse beabá que é bastante importante para vocês fixarem e para ajudar vocês a estudarem mesmo. Movimentos do intestino grosso, as austrações de mistura, uma propulsão segmentar, que é uma propulsão multiaustral também chamada. E um movimento de massa, que é aquele movimento propulsivo especial do cólon distal, né? Então, o controle dos movimentos no cólon. Surgiu aqui, né, umas células enterocromafins que produzem serotonina e que estimulam esses reflexos aqui locais, ok? Então, distendeu, gera-se reflexos aí, a acetilcolina participa. Então, a gente tem o gastrocólico, que é aquele reflexo longo gerado no estômago, e tem também o ortocólico, não é? Que interessante, quando você está deitado de manhã, que acorda, começa a se movimentar, ou quando faz uma caminhada mais longa, uma corrida, você também tem um estímulo para a contração do intestino, um aumento de peristalse ali, né? Bastante interessante. Então, fazer exercício e movimentação é até importante para melhorar, né, a motilidade intestinal, para melhorar o ritmo de evacuação. Tem um peptídeo interessante nas células colomafins ou enteroendócrinas do ilho terminal e cólon, que chama peptídeo YY. E ele é importante, que é chamado freio ileal. Quando chega um conteúdo ao nível do íleon terminal ou no colo muito rico em lipídios, significa o quê? Está havendo uma má digestão aí, a digestão não está satisfatória, então há uma diminuição, não só do esvaziamento gástrico, mas da motilidade propulsiva intestinal, para melhor absorção dos nutrientes. Muito legal isso, né? Muito interessante. Então, a gente vê, não é, como o trato gastrointestinal tem um, um sistema nervoso próprio, gerando reflexos que regulam as funções ali de maneira muito inteligente, muito interessante. É evolutivamente desenvolvida, claro, né, mas muito eficiente do ponto de vista evolutivo. E também reduz, né, cloro e a secreção de fluidos pelas células intestinais. Faz sentido? Faz. Chega, já tem ali muito líquido, né, distendeu muito o cólon terminal, o ilho terminal e o cólon, né? Ou um conteúdo de lipídio de nutrientes que também foi mal absorvido. Então, vamos dar uma segurada aí para poder absorver melhor, para poder otimizar o processo absortivo. Então, novamente aqui, os reflexos envolvendo o intestino grosso. Esse positivo, o gastrocólico, e os reflexos locais gerados pela distensão, né? Do quimo digerido, né, quase um bolo fecal, e quando chega no cólon distal, o movimento de massa
empurra uma quantidade imensa de bolo fecal em direção ao reto. Quando você distende o reto, surge o reflexo da defecação, que é o último movimento que eu vou falar para terminar a aula, né? Então, ao nível do reto e canal anal, a gente tem 1 a 3 vezes por dia esse movimento de massa impulsionando as fezes em direção ao reto. Então, o movimento de massa, né, quando distende o cólon distal, vai surgindo aquela peristalse que vai empurrando devagarzinho, mas 1 a 3 vezes ao dia surge esse movimento, essa superperistalse, que é um movimento de massa. Então, o enchimento do reto gera uma contração, e o relaxamento do esfíncter anal interno, que ainda é musculatura lisa. Então, surge a conscientização da urgência, né, em defecar, que é o reflexo da defecação. Está aqui o cólon distal, o cólon transverso, o distal, o reto, o sigmoide, né, e aqui o reto. Então, o mecanismo da defecação. Está tudo aqui mastigadinho, requer ação coordenada das musculaturas lisa e a estriada, ok? A lisa no reto, né, e a estriada no ânus, o esfíncter interno liso, né, e a musculatura esquelética no esfíncter anal externo, ok? Bem como estruturas adjacentes como o assoalho pélvico, né? Assoalho pélvico ali, o períneo, é super importante. Então, o relaxamento nos músculos pubo-retais também ajudam na eliminação das fezes, porque aumenta o ângulo reto-anal. Ok? Depois do relaxamento voluntário do esfíncter, aí é controle voluntário, musculatura esquelética. Esfíncter anal externo, as contrações retais, então tem uma parte, o movimento da defecação tem uma parte que é involuntária, reflexa, e tem um movimento voluntário para a expulsão completa das fezes. Ok? Só isso basta, essa ação local? Não, né? Tem esses músculos pubo-retais, que estão envolvidos aí, mas também tem músculos, outras musculaturas, a pressão abdominal, né? O aumento da pressão intraabdominal pelo abaixamento do diafragma é importante, a contração de musculatura da parede abdominal também ajuda na pressão para a evacuação, ok? Então, a defecação é um reflexo misto, é um processo de controle reflexo e voluntário. Há um aumento da pressão intraabdominal. Para aumentar a pressão intraabdominal, aumenta primeiro a pressão intratorácica. Como é que é isso? Há uma incursão respiratória profunda, fecha-se a glote, ok? E aí aumenta a pressão intratorácica, aumenta a pressão intraabdominal, consequentemente, também, ao mesmo tempo, contrai os músculos abdominais, ajudando na eliminação das fezes. Então, a musculatura envolvida na respiração participa disso. É uma coisa bastante interessante, não é? É claro que existe, né, o reflexo local, tá certo? A defecação tem um reflexo local. Distendeu, né, o reto, contrai o reto e relaxa o esfíncter anal interno. O restante, né, tem um controle reflexo também, essa coisa do inspiração, né? Forçar o diafragma para baixo, as contrações do abdômen, isso também pode ser induzido como reflexo, voluntariamente, como reflexo, como o relaxamento do esfíncter anal externo, ok? Então, envolve, né? Aí já não é, gente, é o nível do cólon, ok? É o parasimpático da região sacra, né, da medula espinhal, ok? E também os nervos pudendros, né, atuando sobre o esfíncter anal externo, a musculatura esquelética, e os músculos do assoalho pélvico, ok? É claro que esse controle aqui é aprendido durante, né, a infância, para o treinamento do controle do uso do banheiro, o controle da evacuação, ok? Então, esse controle voluntário distingue o canal anal da maior parte do sistema do trato gastrointestinal, tá certo? Bom, então as fezes são constituídas por resíduos não digeridos, restos de bactérias mortas, células epiteliais, né, metabólitos biliares, né, daí dá esse escurecimento. Quando você tem uma obstrução biliar, por exemplo, a primeira coisa que você observa são as fezes clarinhas, amarelo bem clarinho ou esbranquiçadas, ok? Porque é o pigmento biliar que dá esse metabólito biliar que dá essa pigmentação escura nas fezes, né? Claro que o conteúdo alimentar também.
Então, praticamente a evacuação contém poucos nutrientes, só que a presença de nutrientes na evacuação, sobretudo lipídios, aí ele já é uma diarreia de gordura, que a gente chama de esteatorreia. Significa má digestão, má absorção ou ambas, né? Tem gente, obesidade, tem gente que toma aqueles remédios para inibir a absorção de lipídios. É um dos tratamentos para a obesidade. O que é que acontece? A quantidade de gordura presente nas fezes é enorme. Então, essas pessoas têm uma esteatorreia. Nem sempre, né, a eliminação de gordura, tá certo? Quando é bloqueada justamente por esses remédios, como o xenical, o que é que acontece? Não tem um reflexo da defecação, e às vezes a pessoa se surpreende com a eliminação involuntária, né, de gordura, dessa esteatorreia. Tem que tomar cuidado, porque é inadequado, né? Você não tem consciência e está saindo essa gordura pelo canal anal. Então, é um marcador de disfunção, seja por uma patologia ou induzido pelo xenical, como, por exemplo, eu estou comentando aqui agora, né? Porque, então, ela é pouco utilizada pela microbiota, pela microflora colônica normal, ok? Então, em situações patológicas, você também pode ter, além de gordura, carboidratos e proteínas quando a má absorção é intensa. Vamos só se debruçar 2 minutinhos sobre a constipação intestinal, né? Que isso é super importante, esse mecanismo fisiopatológico. Então, toda vez que você não tem aqueles movimentos de massa, ou tem um movimento de massa, o reto enche, né? E há um dissincronismo entre o reflexo, né, que é involuntário, e a parte voluntária, que é o relaxamento do esfíncter, para a evacuação ser plena, você pode gerar, né, uma retenção de fezes ali no reto. Isso é um dos mecanismos para a constipação intestinal. Então, a defecação insatisfatória, ela pode ser caracterizada por redução no número de evacuações, dificuldade para evacuar, às vezes algum estreitamento, às vezes uma diminuição de tônus mesmo, né? Em 3 meses, aí você considera que se durante 3 meses existe essa característica, há um quadro de constipação. Então, a dificuldade para evacuar envolve vários aspectos. Fezes endurecidas ou insíbilos, né? Que é aquelas bolinhas, né? Feito fezes de cabra, ok? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver fezes de cabra, de ovelha, né? São aquelas bolinhas, então chama-se síbalo. Ou há um esforço grande para evacuar, ou a sensação de evacuação incompleta, né? Aquela sensação de que o reto ainda está cheio de fezes. Uma sensação de obstrução anorretal, como eu comentei, né? Ou até necessidade de usar manobras, né? Para evacuar, tirar aquelas fezes, né? Muito endurecidas. Manobras, tanto você pode fazer manualmente, né, como com a ajuda de elementos que podem soro fisiológico, soro glicerinado e assim por diante, né? Existe uma situação que é o extremo do processo de constipação, que é uma bola de fezes tão dura que é quase como se fosse, né, a terminação oma é relativo a tumor, chama fecaloma, né? É uma bola de fezes endurecidas que não consegue passar pelo orifício anal. E aí tem que ser tirado, é um procedimento que se faz da anestesia no paciente, pode fazer uma raque, uma peridural, e você então vai injetando substâncias emolientes, que vão tentando dissolver aquilo ali e retirado manualmente, né? Com um profissional, ok? O fecaloma. Então, às vezes, se vocês forem trabalhar em pronto-socorro, isso pode surgir, né? Em pessoas velhinhas que não observam bem ou têm um déficit cognitivo, então passam 8, 10 dias sem evacuar, as fezes vão endurecendo porque o reto tem uma característica de absorver água. Se você tem um reflexo, né, um movimento de massa, encheu o reto, surgiu uma peristalse, mas não houve oportunidade, né, de evacuar socialmente, se estava ocupado, sei lá o quê, então aquilo fica retido. Só um novo movimento de massa, com um novo enchimento do reto, é que vai gerar um reflexo da defecação. Aquelas fezes ali retidas, elas vão absorvendo água, elas diminuem de volume. Então, a característica que eles teriam pela distensão vai diminuindo, porque o volume vai diminuindo e distende menos. Então, isso é um ciclo vicioso,
né? Então, os hábitos de vida que causam constipação. Ingestão alimentar inadequada, sedentarismo, a gestação, a progesterona, né? Inicialmente, a progesterona pode causar uma diminuição no tônus como um todo do trato gastrointestinal, né? Lembra da gonatrofina coriônica causando uma estase gástrica também no primeiro trimestre? Diminuição de tônus. Perda do reflexo da evacuação, postural, viagens, pouca disponibilidade sanitária e, claro, os acidentes, né, as lesões com perda do reflexo da evacuação ou da defecação. Então, a gente tem a constipação do ponto de vista etiopatogênico, ou seja, de causas. A primária, que é muito simples, né, é inerente ao hábito de vida, ou quando você tem a anatomia do órgão toda preservada. É apenas uma alteração funcional condicionada por um hábito. Ou quando existe uma patologia mesmo, uma situação que é secundária. Ou seja, você tem uma patologia sistêmica ou psicossocial, né, também, ou iatrogênica, induzida por fármacos. Existem muitos fármacos, às vezes neurológicos, né, ou psiquiátricos, que causam diminuição do antidepressivos, causam diminuição da peristalse, ok? E da constipação. Elas podem também ser decorrentes de doença do cólon, doenças neurológicas, doenças endócrinas, hipotiroidismo, né? Os hormônios tiroidianos estimulam o peristaltismo, então o hipotiroidismo também dá. Às vezes diabetes por neuropatia diabética, ao nível do trato gastrointestinal também dá. Medicamentos, distúrbios psiquiátricos, como eu comentei, feocromocitoma também, porque catecolaminas é inibidor na motilidade, né? Ou causas idiopáticas, né? E quando a gente bota, não sabe o que é, bota essa palavra bonita aqui, idiopática, né? Ou funcional, né? Muito dessas coisas funcionais estão aqui, ligadas à causa primária. Condutas, né? Para corrigir constipação. Aí, regularizar o hábito evacuatório, ritualizar. Né? Se você sai muito cedinho, ainda não tomou café, o reflexo ortocólico não funcionou porque você entra num carro, você entra no metrô e tal, não anda muito na caminha de manhã cedo. Ritualiza para evacuar à noite, né? Quando chega em casa. Isso é importante. Aumentar as fibras, ok? Super importante. Não é só pela questão da distensão, não. Tem um estímulo químico gerado por substâncias das fibras que são trabalhadas pela microbiota, né? Gerando substâncias que promovem amolecimento das fezes, ajudando nesse processo de evacuação. Ingerir muito água, exercício físico e não abusar de laxante, né? Principalmente algumas substâncias que alteram a motilidade, você cria uma dependência. Então, aqui existe uma série de medicamentos que vocês, isso aqui não precisam, é só por uma questão de interesse. Eu acho que esse é um assunto, né, que lida com o dia a dia do indivíduo, independente até da questão médica, né, e é super importante. Aqui são medidas não farmacológicas para você poder corrigir essa constipação, e aqui N substâncias, emolientes, surfactantes, lubrificantes, salinas, né, que fazem com que a água passe, então, para as fezes amolecendo, formadores de massa para poder ajudar a quem tem dificuldade de peristalse, e os estimulantes. Esses devem ser mais evitados, porque realmente mexe muito com a motilidade e cria um grau de dependência. Então, eu acredito que vocês tiveram uma visão bem ampla sobre o que é a motilidade gastrointestinal e depois estão aptos, então, a responder as questões pós-aula.